programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje, começa aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. O meu abraço, a minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando, prestigiando a programação da TV Cidade, a TV de Farroupilha. O nosso convidado no programa de hoje é o Luciano Pinto da Silva, ex-prefeito de Arroio do Sal, também ex-presidente da FAMURS. Estamos falando sobre o municipalismo, as dificuldades, enfim, que os municípios atravessam. São 5.570 municípios brasileiros, 597 municípios gaúchos. E olha, se nós fizermos uma tomada de informação, com certeza aqui no Rio Grande do Sul, mais da metade ou em torno da metade dos municípios gaúchos hoje estão com dificuldades financeiras, ou seja, faltam recursos. Nós estamos no estado com problema de parcelamento de salários. Muitos municípios estão enfrentando isso também, e muitos outros ali na frente serão obrigados, inevitavelmente, a tomarem este remédio amargo e muito ruim. Eu queria voltar, Luciano, um pouquinho também sobre a questão, no período em que o senhor presidiu a FAMURS, 2016, 2017. O senhor trabalhou muito também para ampliar os direitos dos municípios e também a repatriação de divisas para os próprios municípios. Nos fala um pouquinho de como foi todo esse trabalho na consolidação de direitos municipais. A FAMURS, ela tem esse papel, né, de buscar ajudar os municípios, né, os gestores municipais, até porque essa é a essência da sua existência. Eu, quando assumi, era o ano de 2016, o ano de encerramento de mandatos, e logo em seguida início de novos mandatos, e diante de uma crise sem precedente, buscamos aquilo que fosse possível ajudar os municípios. E eu me deparei com uma questão muito interessante, porque aqueles recursos à repatriação do governo Dilma, né, permitindo que quem tinha recurso no exterior pudesse resgatar esses recursos para dentro do país, mais evidente que teriam que pagar ali o imposto de renda, né, e a multa do imposto, né, pelo longo tempo sem ter pago, né, o imposto de renda. Só que foi repassado aos municípios os 15% do imposto de renda. Agora a multa foi vetada pela Dilma. Né? Foi vetada pela Dilma, e nós pedimos aos deputados federais que derrubassem o veto. E conversamos com todos eles, né? Cada presidente de federação no seu estado procurou seus deputados, e eu fiz a mesma coisa, pedi, encaminhei e-mails, enfim, para que os deputados votassem pelos municípios e não a favor do veto. Então, votando contrariamente ao veto. E todos se comprometeram realmente, né, de votar contrariamente ao veto. Só que na hora do voto, né, lá na Câmara Federal, o que aconteceu? Na sua grande maioria, votaram a favor do veto. Então, não votaram... Mudança de posição. Exatamente. Não votaram a favor dos municípios. Não votaram a favor das comunidades. Que é recurso para as comunidades. Diante disso, eu até mandei fazer um informativo, mandei entregar a todos os prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores, informando o nome daqueles que votaram a favor e aqueles que votaram contrário. Quem votou a favor do município, quem votou contrário. E aí veio chuva de pedra. Claro, os deputados ficaram bravos comigo, mas eu tinha que fazer isso, né? Nós temos que... Estão lá para nos representar o Estado do Rio Grande do Sul, representar os municípios, e é dessa forma que nós entendemos. E que a sociedade entende. Mas daí o que eu fiz? Buscamos, através da assessoria jurídica da FAMURS, entrar com uma ação contra o governo, no sentido de que fosse pago a multa da repatriação. Porque está ali na Constituição, o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Isso que é repassado aos municípios mensalmente, um repasse constitucional, está ali, a base de cálculo é através do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o imposto de renda. E está na Constituição, nesse mesmo artigo, que fala das multas e juros. Então, se está ali a multa, significa que o veto é absolutamente inconstitucional. Eu não sei como é que eles conseguem manter um negócio desse lá, né? Então, nós entramos nas ações, conseguimos contagiar positivamente muitos prefeitos, mais de 100 prefeitos entraram com as ações,
né? Outros prefeitos de outros estados, né? Que a gente contagiou positivamente, esses outros também, e a gente começou a ganhar todas as ações. E aí o governo, vendo que ia perder, ia ter que pagar ainda a sucumbência, né? Acabou aceitando e depositando esse dinheiro nas contas da prefeitura no dia 31 de dezembro de 2016. Só para o Rio Grande do Sul foi 450 e poucos milhões. Ou seja, fazendo uma divisão, né? Rateando quase 1 milhão para, se fizéssemos uma escala igual, quase 1 milhão para cada município gaúcho, né? Mas como é de acordo com o número de habitantes, sim. eu dou um exemplo. Farroupilha, por exemplo, recebeu 2 milhões. 2 milhões. Final de 2016. 2 milhões. Então, isso é fruto do trabalho nosso lá na FAMURS. Caxias do Sul deve ter recebido um valor bem expressivo. Porque, como diz, o mais baixo são municípios até 10 mil habitantes, é 0,6. Né? No caso de Arroio de Sal, por exemplo, né? Aí é mais baixo. Deu em torno de 450 mil para Arroio de Sal. Aí todos os municípios até 10 mil habitantes receberam esse valor. Sim. Tá? Porque os mesmos critérios do FPM, da distribuição do FPM. Então, e aí vai, né? Depois 0,8, que é de 10 mil a 12 mil habitantes, e aí vai. Né? Então, aqui foi 2 milhões em Farroupilha. Isso foi muito importante. Por outro lado, também, as instituições financeiras não compravam mais a folha de pagamento das prefeituras. Aqui no Rio Grande do Sul, isso. Isso, no Rio Grande do Sul. Aí tinha um que outro, depende de comprar um município maior, Caxias, né? Porto Alegre, mas da maioria dos municípios não compravam, não tinham mais interesse. E aí, quando o governador Sartori vendeu a folha do funcionalismo público estadual para o Banrisul, eu disse, não, para aí agora não vai ter que fazer a mesma coisa para os municípios, porque os municípios são os maiores clientes do Banrisul, né? São as prefeituras. E eu marquei uma reunião com representantes do Bradesco, depois da Caixa Confederal e, por último, com o Banrisul, o presidente do Banrisul. E eu disse, saiu na grande imprensa, que eu estava negociando já essas possibilidades, né, de vender em bloco a folha para a instituição. Porque, afinal de contas, está lá, e eles estão ganhando, os bancos já estavam ganhando, né, não estavam passando nada para os municípios. E na reunião com o presidente do Banrisul, eu mostrei para ele que nós tínhamos que dar andamento a esse processo e seria em bloco, seria para todos os municípios, independente do tamanho do município. E conseguimos ter êxito também nessa iniciativa e a negociação, ela surtiu efeito para mais de 200 prefeituras. Então, ajudamos as prefeituras. Quase metade das prefeituras gaúchas. Exatamente. Então, por isso que eu digo que tivemos muito êxito na nossa iniciativa, no nosso trabalho, na frente à entidade municipalista, a maior entidade municipalista do Estado do Rio Grande do Sul, que é a FAMURS. Por isso, esse é o papel da entidade, né, que deu resultados, fundamental, ajudou. E eu sempre disse que aqueles recursos não era para o prefeito que estava saindo, nem para o prefeito que estava entrando, é para a prefeitura. E para os cidadãos, para os munícipes. Exatamente. Né? Porque às vezes tinha aquela questão, o prefeito estava entrando, dizia, mas calma, quem sabe esse recurso não pode entrar lá em janeiro, porque a gente entrou dia 31, né, de dezembro, fazer em janeiro e tal, mas não, esse dia não é. Isso aqui, se vai ajudar o fechamento das contas daquele que está saindo, mas ele não vai deixar um déficit grande, ou não vai deixar déficit nenhum para ti quando estiver assumindo. Então, o que importa é as condições melhores possíveis, né, que se possa construir para aquele gestor que está à frente de um município que hoje não é coisa fácil, né? Sim. O senhor falava, Luciano, sobre o FPM, este fundo. Hoje ele é correto, daqui a pouco, voltando ao que a gente falava lá no começo do programa, o município tem que remeter o recurso, a maior fatia de recursos para Brasília, depois volta. O senhor considera justa esta distribuição via FPM ou ela peca em alguns momentos? Não, é totalmente injusta. Injusta? Injusta porque, né, se vai de cada cidade, não tem aqui os números, mas de cada cidade os recursos e são muito maiores aqueles que vão do que retorna, né? E aonde vai um volume e volta um volume a menor. Muito menor, muito menor. E além do mais, aquilo que eu falei, né? De cada 100, volta 18 para ser dividido entre 5.500, cada 100 reais, né? 18 reais é dividido entre 5.570 municípios. Então, não é algo. Outra questão muito importante para o cidadão que está nos assistindo ter ideia, na educação infantil,
não é? A obrigação é do município, sim, né? E é um direito da criança estar na creche, 0 aos 3 anos, por exemplo. Tem criança que passa o dia todo na creche, tem até 5 refeições. Tá? E aí a União também repassa um recurso para a merenda escolar, para a alimentação dessas crianças. Quanto é que repassa por aluno? 30 centavos por aluno. Agora aumentaram em 6 centavos. Então, 36 centavos. Tá? Isso não compra... Mas e o que falta? O município tem que colocar o que falta? O restante é todo o município. Eu estou dizendo, uma criança que tem 5 refeições no dia, e naquele dia deu só 36 centavos para aquela criança. Né? Não compra nenhuma banana. Não compra banana. Então, imagina, é isso que o cidadão tem que entender. E aí, é isso que os futuros congressistas têm que ter em mente. Eles têm que ter esse conhecimento. Eles têm que ir lá com a motivação de mudar essa realidade. Não pode ter outra motivação a não ser essa. É isso que nós queremos, é isso que o cidadão espera, é isso que as comunidades esperam, é isso que os prefeitos esperam, que os vereadores, todos aqueles que vivem o municipalismo, aqueles que se preocupam, que estão ali vivenciando aquela situação de angústia, de penúria, que é o caso dos municípios hoje, né? E se tem esperança que se possa mudar essa realidade. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com o bloco final na conversa com o Luciano Pinto da Silva, ex-prefeito de Arroio do Sal, também ex-presidente da FAMURS, hoje nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta. Fique por aí, a gente volta já já. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O
programa Cidade Aberta já está de volta na TV Cidade Farroupilha, segunda edição. O nosso convidado que está com a gente aqui nos estúdios é o ex-prefeito de Arroio do Sal, ex-presidente da FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, Luciano Pinto da Silva, que hoje nos fala, nos dá uma dimensão do que é o municipalismo, enfim, a força que o municipalismo, eu diria até o protagonismo que o municipalismo necessita ter. Me parece, né, Luciano, de que é necessário resgatar esta força que ficou com esse modelo que nós temos implantado no Brasil, ficou esgotado. Eu diria, me atrevo a dizer que hoje, de todos os políticos, de todos senadores, deputados federais, presidente da República, deputados estaduais, governador, vereadores e prefeito, o prefeito é o que leva mais chicoteada, ou seja, é o que está na ponta do iceberg, como a gente poderia dizer, porque tudo cai em cima do prefeito. Então, não dá, o prefeito, da forma como está, ele não consegue mais dar conta do recado, né, Luciano? Exatamente. E eu diria mais, hoje a média salarial, o salário do prefeito no Rio Grande do Sul, fica em torno de R$9 mil. R$9 mil. R$9 mil. Bom, vamos ser otimistas, R$10 mil arredondando. Sim, Aí ocorre que, por questões, como disse, absolutamente formais, os prefeitos estão correndo risco de pagamento de multas, né? Glosas deu lá no encaminhamento do relatório, né, porque são os técnicos da própria prefeitura, né, porque é um erro formal que tu pode até depois explicar tecnicamente, né, e às vezes até reconsiderado, na sua grande maioria, pelo Tribunal de Contas, mas o risco de tu pagar lá uma multa, uma glosa de 100, de 200, de 300 mil, por coisa que tu não teve culpa nenhuma, né? E muitas vezes foi aplicado realmente, mas daí não era daquela forma, que a lei dizia dessa maneira e tu fizesse desse outro jeito. Tá, mas daí tu aplicou ou não aplicou? Aplicou o recurso. O próprio tribunal reconhece, realmente, o dinheiro foi aplicar todo ele, mas só que não era dessa maneira. Teve uma norma lá, uma das leis de tantas, né? Que tu tem que, para te fazer aplicar um outro, descumprir outro, aí tu não cumpriu. Aí vem um auditor e faz esse levantamento. Ainda bem que agora os conselhistas estão fazendo essa leitura, o próprio Ministério Público também. Se não há má fé, se não há dolo, não há, né, outro interesse, apenas um erro formal, até estão reconsiderando, mas o risco é muito grande. E aí, para quem está ganhando lá R$9 mil, e aí tu sabe, né, todo um prefeito de uma cidade do interior, aí tem que ajudar o time do futebol, o clube de mães, não sei o que mais, a associação, nada. Então, e o risco é grande ainda de perder seu patrimônio, né? Por isso que eu disse, muitos acabam desistindo, dizendo que tu tem que tirar de repente o único bem que tu tens, tirar do teu nome, né? Como se fosse um criminoso. Então quem é que quer isso? Essas coisas têm que ser revistas, né? Tem que analisar a vida pregressa de quem vem a concorrer a prefeito, né? Ou a qualquer outro cargo, mas a prefeito principalmente, né? São pessoas, na sua grande maioria, pessoas do bem, né? E são dedicadas, mas não têm o conhecimento jurídico. Hoje tu vê uma norma lá sendo discutida pelos ministros do STF, são os guardiões da Constituição, por causa de uma vírgula, um diz uma coisa, tem uma interpretação e tem outra. Agora o prefeito não pode errar, ele tem que interpretar a lei da forma, entendeu? Imagina como se fosse um grande jurista, não pode errar. Entendeu? Se tu errou já no primeiro, no segundo, no terceiro dia ali, de alguma questão, de alguma decisão que às vezes precisa uma medida, né, urgente, porque tu incorre, né, no risco de se atrapalhar e ter problema. Outra questão que me parece que mostra, Luciano, a deficiência ou o esgotamento desse modelo, pasmem, e aqui em Farroupilha está acontecendo muito isso, e acredito que na maioria dos municípios gaúchos e até brasileiros, os investimentos que têm vindo para os municípios vêm via emendas parlamentares, ou seja, porque é o deputado, porque é o senador, deputado federal, deputado senador, enfim, dá uma emenda parlamentar para ser aplicado em tal lugar, não sei o quê. Mas vem cá, quem distribui recursos na hierarquia dos poderes é o poder executivo. Por que o deputado federal tem que ter isso? O senhor considera justo isso? Não considero. É algo que deveria acabar.
É só passando pires. Emendas parlamentares nada mais é do que hoje cada deputado me parece tem em torno de 15 milhões por ano, cada deputado federal, 15 milhões por ano para ser distribuído aos municípios, a sua base eleitoral, repassa 150 mil para o município tal, 200 para outro, 1 milhão para outro, depende do número de eleitores, né? É bem exatamente isso. Tá? Mas ele tem que também votar os projetos do governo federal, porque senão, de repente, não libera o lazimento, muito embora hoje elas sejam impositivas, mas o governo ainda tem poder lá e acaba não liberando. A caneta está nas mãos do presidente. Do presidente, exatamente. Então, o deputado, né, fica lá quase que a cabresto do governo, essa é a verdade, e os prefeitos ficam comprometidos com arrumar voto depois para o deputado, porque ele deixou uma emenda lá. Então, quer dizer, isso não é salutar. Os recursos que vão para Brasília, que deveriam voltar para os municípios, deveriam ir fundo a fundo. O Fundo da Saúde para o Fundo Municipal da Saúde. O Fundo Nacional de Educação para o Fundo Municipal de Educação. Então, é dessa forma, não ter esse tipo de coisa, essa barganha política, isso, tudo mais, esses comprometimentos, que não tem sentido. Não tem sentido. Se a gente quer seriedade, não estou dizendo que o deputado não seja sério, mas a lei está ali, tá. Mas as leis quem faz é o Congresso Nacional também, né? Né? Então, deveria mudar sim, deveria mudar. Bom, para encaminharmos o nosso programa, Luciano, é claro que eu não quero deixar a oportunidade de passar em branco também a sua leitura, a sua visão sobre o estado do Rio Grande do Sul. Enfim, nós estamos numa situação muito delicada no Rio Grande do Sul, tanto na parte do executivo, entra também a questão do próprio legislativo. Teremos eleições em outubro. Que perspectivas, que caminhos o Rio Grande do Sul precisa tomar, tanto no Executivo quanto também no resguardo legislativo? Bom, eu penso, o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma economia que supera alguns países da América do Sul somados, né? Uruguai, Paraguai, Bolívia, somados a economia do Estado do Rio Grande do Sul. Onde é que está o problema? Está no setor público, né? Essa crise estrutural no Estado do Rio Grande do Sul, e que já vem de longa data. Não adianta buscar culpados, porque o interessante é que todos os grandes partidos já foram inquilinos no Palácio Piratini, né? O PSDB, o meu partido mesmo, que é o PDT, né? O PMDB, PT, PP, que todos os grandes partidos já passaram por lá. Fizeram coisas importantes para o Estado, mas também contribuíram para nós chegar à situação que nós estamos vivenciando hoje, né? De penúria também, de falta de recursos, gastando mais do que está arrecadando, né, com precatórios, com recursos de toda a ordem aí, que não deveriam estar sendo utilizados, e que estão sendo utilizados, né? Os depósitos judiciais é um deles, e vai ter que pagar juros, está pagando juros altíssimos. Então são situações como essa, que infelizmente um Estado com a riqueza que tem, com o passado que tem, não poderia estar vivenciando isso. E como eu disse, não estou culpando quem quer que seja, viu? Nem mesmo o atual governo. É necessário um novo cenário para o Rio Grande do Sul? Não resta dúvida, mas fundamentalmente eu digo o seguinte, esse modelo que está aí não dá mais, né? O que eu digo no aspecto político, né? Esse negócio de tu tá de um lado do balcão, tu dizer uma coisa, quer dizer, tu está na situação, tu diz uma coisa, aí tu vai para a oposição, tu diz sobre o mesmo tema. Então, é por isso que a descrença na classe política, ela chegou a esse patamar. Não é só pela roubalheira. Não dá para ficar mais só no a favor e contra. Não é só pela roubalheira lá em Brasília, não, é pela incoerência. Porque nós só vamos sair dessa crise, eu vou dizer, Leandro, fazer com a classe política, ela tem que se unir pelo Rio Grande, não pelos seus partidos apenas. O partido é importante como instituição, é fundamental, mas tem que haver a união pelo Estado do Rio Grande do Sul. Nós só vamos sair dessa crise estrutural se houver a união, inclusive das corporações, né, dos funcionários públicos. Eu sou funcionário público municipal, estadual também, a minha mulher também é professora do Estado. Eu sempre digo, nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro também, né? Nós temos que ter a consciência que nós temos que buscar as condições para que o Estado saia dessa situação. E aí todos nós temos que contribuir. Todos nós temos que dar a nossa parcela, literalmente, de contribuição, de compreensão, né?
mas saber o que tu pode fazer pelo Rio Grande, né? Pelo seu estado, pelo nosso estado, é isso que nós queremos. O senhor espera uma renovação muito grande nas eleições que teremos nesse ano, seja para a esfera nacional e até no próprio estado do Rio Grande do Sul? É o momento da renovação? A sociedade clama por isso? O cenário está para isso. O cenário está para isso, né? Para a renovação. Acho que ela é fundamental, sim. Eu acho que ela é salutar. Tem que se estabelecer, eu acho que deveria, e isso seria muito bom para a própria democracia, estabelecer um limite de mandatos. Esse negócio de ficar lá, como disse, 6, 7, 8, 9, 10 mandatos, não é? Às vezes tira um pouco daquela, muito embora muitos, né, tenham estado por esse período todo e realizando um belo trabalho, sim, eu não posso generalizar, né? Mas tem outros que não têm jamais motivação, e aí, como é que faz? Isso acaba gerando um prejuízo. Então, é nesse sentido que a gente espera que haja renovação, porque ela é salutar para o Estado do Rio Grande do Sul e também para o Brasil. Meu caro Luciano Pinto da Silva, ex-prefeito de Arroio do Sal, também ex-presidente da FAMURS, quero colocar a palavra final à sua disposição, ao mesmo tempo em que agradeço pela oportunidade proporcionada à TV Cidade, ao programa Cidade Aberta, também por ter trazido todas estas reflexões, e é um conjunto de desafios, é necessário, como a gente diz, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. O municipalismo, os municípios precisam ser fortalecidos. Se não houver o fortalecimento dos municípios, nós vamos ter ali na frente um cenário muito ruim. Mas, agradecido pela presença, fique com as considerações finais. Leandro, quero te agradecer a oportunidade e muito importante. Esse debate ele é muito interessante. Eu gosto muito da questão, né, do que se trata do municipalismo, daquilo que acontece nos municípios e que, evidentemente, se reflete na vida do cidadão. Então, nós tivemos isso nesse momento e eu fico muito feliz. Agradeço a oportunidade que nos concedeu. Obrigado. Boa sorte sempre. Continue com esse brilhantismo, com toda esta magia, enfim, com toda esta vontade de fazer. Olha, o presidente que esteve no cargo de presidente da FAMURS, que proporcionou a ampliação de direitos para os municípios, repatriando valores, enfim, ajudando os municípios. Esse conhece também. O Luciano tem uma experiência muito grande enquanto prefeito também, de ter trabalhado em Arroio do Sal, ter consolidado o município de Arroio do Sal com uma carreira, com uma trajetória muito brilhante de crescimento e de profissionalismo na política. São poucos desta forma. O programa Cidade Aberta de hoje vai chegando ao seu final. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Continuem aqui na TV Cidade, nós voltaremos a nos encontrar na próxima edição. Até lá, um forte abraço, ficamos por aqui.